O óculos é só para perto, eu vou botar e tirar, né? Eu sou Denise Andrioli, eu sou de Osório, né? Eu digo que eu sou de Osório, na verdade eu sou natural de Porto Alegre, mas eu estou há mais tempo em Osório do que Porto Alegre, então eu digo que eu sou de Osório. Com honra e gratidão, né? Nós estudamos juntos. Essa é a época de abrirem os grupos de estudo nas casas onde eu venho falar, e eu gosto de dizer assim, o quão importante para mim foi. Eu era uma pessoa antes dos estudos, antes de conhecer a doutrina espírita, e eu sou uma outra pessoa hoje, né? Faz toda a diferença nós compreendermos o que mesmo está no livro dos Espíritos. A gente tinha um pouco de medo nos primeiros dias, o que será que tem ali no livro dos Espíritos, né? Mas antes de entrar na casa espírita, eu moro há 45 anos na mesma rua em Osório. Minha mãe comprou uma casa, eu vim para ali, 2 quadras abaixo da casa Sociedade Espírita Amor e Caridade. E por 20 anos eu passei na porta. Não entrei, não precisei, não quis, não me dei conta, não sei, né? Um dia, um sábado, eu fui. Não entendi muito bem. Achei que, será que era isso mesmo? Será que eu tinha entendido? Em vez de desistir, no outro sábado eu fui. E depois no outro eu fui. E quando eu me dei conta, no sábado, um determinado sábado, era eu falando no microfone, né? Porque a gente faz uma história dentro da casa espírita a partir dos grupos de estudo. Eu escolhi esse tema que eu tenho trabalhado nas casas que eu tenho visitado nesse mês e mês anterior, porque Jesus é... Então, eu vou pegar minha colinha. Quem é Jesus, né? Aqui se referiram como o mestre, o amigo, o mentor, né? Eu peguei ali agora, né? O psicólogo. A doutrina espírita me levou para a graduação em psicologia. E hoje, diferente de outros psicólogos, onde a ciência para, a minha compreensão às vezes segue, né? Por conta do que eu entendi aqui. Quando aqui se falou também em caridade, eu me interessei muito mais pela figura humana, pelas dores humanas, quando comecei a trabalhar no DAPS, Departamento de Assistência Social da Sociedade Espírita. Quando a gente não apenas sabe o que o outro passa, mas quando a gente vive com ele o que ele passa. Isso tem um outro valor também, né? E eu não sei, deve ter professores aqui. Alguém é professor, professora? Ah, então. O que é pedagogia, então, né? Eu tenho por hábito pegar o senso comum, ir no dicionário. Pedagogia, o que é, né? Por que eu vou falar que é a pedagogia de Jesus, né? Pedagogia reflete sobre o processo de aprendizagem. Então, quando a gente pega crianças, dependendo do nível de compreensão, e aí quem é professor sabe o que eu estou falando, porque eu também faço, né? Dou aulas. Na doutrina espírita, eu sou estudante, dou aulas, enfim, né? A gente sabe que às vezes a gente prepara a aula e tem que dar uma ajustada na hora, né? A demanda é outra, né? Tu acha que vão entender de um jeito e tu tem que dar uma ajeitada para que a mensagem chegue no aluno. Quando a gente trabalha com crianças, é pedagogia. Eu digo para uma criança que isso é um óculos, mas para um adulto eu não posso dizer só que é um óculos, ele sabe. Eu preciso ressignificar, né? A gente chama andragogia. Hoje eu dou aula em EJA também, então, para adultos, né? Então, pedagogia é isso. Será que tem a ver com Jesus? Refere-se ao processo de ensino e aprendizagem e considera o estágio do aluno. Cada um de nós aqui, sem medo de errar, eu diria, está em determinado estágio. Joana de Ângeles diz que nós somos poeira das estrelas em busca na terra da própria luz, e que um dia seremos, né, estrelas também, estaremos prontos. Só que isso vai demorar, gente. Lamento informar, nós estamos mais perto do ponto de partida do que o ponto de chegada. Mas há de se reconhecer que muitos já caminhamos, né, enquanto humanidade e tudo. Então Jesus é chamado de Messias por alguns, de mestre, de médico das almas, de amigo, né? Eu tenho, e eu acho que isso foi uma das coisas que me cativou na doutrina espírita, eu tenho uma certa intimidade com Jesus, né?
eu converso com ele e digo, como assim, meu, né? Me ajuda aqui, qual que é? Me explica, né? Me dá um sinal, né? Com relação a essa questão de dar o sinal, eu ganhei do seu Neuci, um colega nosso lá, né? Um mestre nosso lá na Sociedade Espírita Amor e Caridade, um livrinho uma vez, Pão Nosso. E aí botei na cabeceira da cama para ler de noite uma mensagem antes de dormir, que é um hábito, né? Primeiro dia peguei o livrinho assim, que nem a gente faz, né? A espírita faz assim, né? Ai, uma mensagem bem boa aqui, sirva para mim, né? Como se fosse assim, mas a gente faz, né? Abri. Gente, quem tem Pão Nosso, abre depois em casa. Deu na mensagem 51. E a mensagem 51 dizia assim, esta é a mensagem. Aí eu larguei ali, me deu um calafrio, né? Pedi uma mensagem e veio, esta é a mensagem? Olhei para o livro e disse, não, vou ler. A mensagem era de sempre, dizia o texto de Chico, né? Não tem mensagem nova, gente. É aquela. Amai-vos uns aos outros. Né? A Deus, a si mesmo, ao próximo. Depois, na doutrina espírita, a gente aprende, né? Um chamado muito forte. Espíritas, amai-vos e instruí-vos, né? Porque a gente precisa conhecer, entender do que é mesmo que eles estão falando. Reforma íntima, então, já ouviram falar em reforma íntima? Que nó, né? A gente chega e tem que fazer reforma íntima. Eu adorei, queria 3 volumes. Não era assim, né? Era aos pouquinhos, diluindo as nossas imperfeições. Jesus foi um homem simples, como eram os homens simples de sua época. Ele podia, com a sua elevação moral, com a sua iluminação, né? Ele podia vir, como alguns esperavam, como um rei. E ele veio como os outros. Sua elevação moral e espiritual se apresentou sem luxo, sem brilho, sem ostentação. Ele era simples. Em algumas passagens a gente ouve dizer ali, a gente lê, que ele não tinha onde deitar a cabeça. Ele tinha uma sandália e uma muda de roupa. Ele não precisava mais. E na doutrina a gente fala que Jesus é o mestre e o modelo. E a gente se entope de coisa, né? Coisa que não precisa. Esses tempos, um colega nosso fez uma doação de calçados. E mulher que tem muito calçado, a gente sabe, né? Um monte, né? Eu sou capaz de arriscar, né? 2, 3 e olha lá, né? Pois esse senhor, colega nosso, fez uma doação, abrimos o porta-mala, meu Deus! Né? Parecia uma centopeia, o homem tinha mais calçado que não sei o que. E ele disse, esse, a gente foi carregando. Aí ele olhou para um e disse, esse não, esse eu vou levar de volta. Né? O apego. Semana seguinte ele trouxe aquele último pé, né? Par de sapato. Porque nós nos apegamos a coisas materiais. Outro dia lá em casa, faz um tempinho, o meu menino Gabriel, que me acompanhava aqui, hoje está com 23 anos. Hoje eu convidei, mas ele disse, eu tenho um compromisso, né? Ele já não acompanha com 23, já não acompanha como era, né? Mas quando ele tinha ali uns 9, eu dei um prato de cristal para ele secar. Eu lavei e ele secou. E ele deixou cair, gente. E quebrou. O prato da avó da minha avó. Aí eu fiquei chateada. Eu disse, como assim? A minha mãe tinha um ditado que dizia, quem deu esse não vai me dar outro, né? E eu disse, mas quando, Gabriel, porque tu não prestou atenção, onde você viu o prato da vovó, tu foi quebrar. Ele olhou para mim sem entender muito, né? E a gente é aprendente e ensinante, e disse, tia, mas tu tem um armário cheio desses. Não era o mesmo, era afetivo, mas o afeto tem que ficar aqui, não precisa ficar no prato, né? Nem no sapato, nem na roupa, nem nas coisas, né? Jesus encontrou em seus discípulos também simples, entre os homens e mulheres simples, aqueles que poderiam fazer seguir a sua, eu não vou dizer doutrina, a sua mensagem de amor. Jesus não quis fazer igrejas, salões, templos, Jesus quis passar mensagem. Né? Alguns acham, né, que ele fundou, né, a igreja dele era a igreja do amor. Jesus era
um educador no sentido comum, não. Ele não tinha uma aulinha, ele não fazia matrícula. Os alunos não tinham um caderninho para escrever, né, as coisas. Mas ele não perdia nenhuma oportunidade de ensinar. Ele ensinava por parábolas. Por quê? Porque quando a gente ensina crianças, não adianta começar com uma coisa complexa, não entenderiam, né? A gente não coloca uma palavra, a gente coloca as primeiras vogais, depois as consoantes, depois junta, eles escrevem soltinho, depois que aprendem, tem que aprender emendadinho, né? E assim eles, eu digo, as crianças vão aprendendo. Com nós não é assim? A gente aprende soltinho, uma coisinha aqui, uma coisinha ali, daqui a pouco tem que emendar, né? Sim, ele não era um educador no sentido comum da palavra, mas podemos considerar a sua missão como a missão de um educador. A visão do pensamento pedagógico espírita vem desde Sócrates. Né? Se a gente for estudar história, gosto bastante de história, filosofia, sociologia, né? Sócrates, Pestalozzi, Hipólite Rivail, que era o nome de Allan Kardec, ele era um educador. Quando eu fui para a primeira aula, assim, que nem sábado vocês todos virão, né? Traz cadeira a mais, que o pessoal vai estar aqui sábado, né? Glorioso sábado, de começar a estudar a doutrina espírita. Um colega falou para a minha orientadora, uma querida orientadora, que eu tive muita sorte de achar aquela pessoa na minha vida. O colega sussurrou para ela, ela me contou depois, essa não vai ficar. Isso faz 25 anos, né? Essa não vai ficar. Ela pergunta muito, e a doutrina é isso, né? É tu poder discordar, perguntar, não compreendi, como é que é mesmo, mas por quê? E aí não tem resposta na primeira aula, lamento dizer. Ai, não era para dizer isso, desculpa, né? Mas aí a gente faz uma caixinha aqui dentro, né? Do não entendi ainda, porque com o tempo a gente vai entender, né? É uma caminhada. Aqui agora, possivelmente, muitos vêm por suas dores. A gente diz, né? A gente aprende pelo amor ou aprende pela dor, né? Sejam bem-vindos. Jesus dizia, vinha a mim aqueles, né, que estão cansados, fragilizados, que eu os acolherei, né, enfim. Mas muitos outros em busca de ensinamento, eu acredito, né? Eu cheguei não pela dor. Eu tive uma história onde, em determinado momento, meu pai partiu e eu fiquei a cuidar de minha mãe. 8 anos depois, minha mãe partiu. E eu tentei ser forte, como eles dizem que a gente tem que ser, né? Não acreditem, tá? Hoje a psicologia não diz isso, né? Tu tem que fazer o luto, tu tem que ser triste sim, e daqui a pouco aquilo não vai passar. Mas a gente vai aprender a conviver com a ausência, com a falta, com a saudade, né? E depois de uns 2 anos que minha mãe tinha partido e eu tinha dado conta, mais ou menos, eu fiquei pensando, de onde veio essa força, de onde veio esse entendimento? E parece que aquela porta, naquele dia, era uma boa porta para entrar lá na Sociedade Espírita. E foi, né? Como eu disse, bendito sábado. Sábado é um bom dia para começar estudos, hein? A prática pedagógica de Jesus, então, vinha da sua cosmovisão, né? Do homem, da vida, das nossas necessidades. A gente roga, que nem fizemos aqui agora há pouco, né? Por saúde, equilíbrio, força, coragem, todas as coisas. Eu imagino, quando eu pedi as minhas, né? Que as pessoas, cada um pediu o que acha que precisa, né? E aí eu vou brincar com vocês, né? Com todo o respeito, como se precisasse, né? A gente pedir alguma coisa. E aí a minha prece sentadinha ali foi: tu sabes o que eu preciso, então me faça mansa, dócil a tua condução. Porque a gente esperneia, né? Mas no fim a gente não orou juntos aqui, seja feita a tua vontade, né? Então tem que pedir força, coragem, esperança para bem suportar. Ele buscou modificar a visão que estava estabelecida pela cultura judaico-romana lá naquele momento, né? Então a gente estranha algumas falas de Jesus.
Em algum momento ele diz, eu não vim destruir a lei, mas cumpri-la. Eu quero que o fogo acenda e que queime rápido. E a gente pensa, mas Jesus disse isso? Sim, ele queria transformar aquilo que estava fora de um contexto lá de trás, né, que estava muito mercantil, enfim, em uma coisa mais ligada a isso, a condução dos seus pequeninos, os alunos. Nós somos os alunos, nós estamos para aprender. E vocês repararam que quando a gente não aprende, a lição volta, e volta, e volta. E a gente pensa assim, caramba, onde é que está então o nó, né? Quando eu estudo, enfim, como assim não entendi? Vai de novo e traduz. Às vezes eu procuro ler, não com muito sucesso, a obra no original, né? Porque o francês tem, como o inglês, tem o verbo to be, que significa ser e estar, depende do contexto, muda tudo, né? Doutrina Espírita tem, no francês original, uma coisa parecida quando fala de mediunidade, né? Ele fala um verbo que significa estar ou ser. Então, a gente pode ler, né, se você é médium ou se você está médium, né? Todos nós somos em algum grau medianeiros, né? Alguns mais, outros menos, mas é uma aptidão humana, física, né? Então ele diz, eu não vim destruir a lei, ele veio ensinar o verdadeiro significado. Aí pedagogia, o mestre ensinando. Não se pode servir a Deus e a Mamon, ele fala em determinado momento. Mamon representa o Deus do dinheiro, querendo dizer da impossibilidade de conciliar a devoção legítima a Deus com a busca egoísta pela riqueza material. A doutrina espírita não diz, né, que você não pode ter dinheiro, não pode usufruir do dinheiro, não é nada disso. Mas ela diz uma coisa bem perigosa, assim. Ela diz que Jesus disse isso, né? Que a riqueza é uma prova mais forte do que a pobreza. Porque quem tem menos divide e dá um jeito e se apoia, né? A riqueza às vezes desperta as nossas paixões, desperta o nosso orgulho. E muitas vezes acontece uma pessoa que ascende socialmente, né, em questão de dinheiro também, que ela esquece a dificuldade que ela passou. Alguns outros não. Aqui não tem julgamento na minha fala, né? É compreensão de cada um, o tal do degrau que cada um de nós está. Gosto muito de uma passagem que ele fala com uma mulher lá na fonte da Samaria, e ele diz, quem bebe dessa água não terá mais sede, a água viva do Evangelho. Isso aqui tem, né, não o livro, enfim, mas o Evangelho tem mais de 2000 anos e a gente não aprendeu ainda muita coisa, né? Falta estudar, né? Falta ser manso, falta considerar, ser flexível, resiliente. Todas essas palavras da moda é dizer, tem que aceitar Jesus verdadeiramente. É muito fácil discursar sobre, né? Quem é mais antigo aqui, que me conhece, que via o Gabriel me acompanhando, o Gabriel me chegou com 8 anos. Eu tinha 3 anos de casado e hoje, se eu não se dizer que eu era egoísta, hoje eu entendo, a gente não quis ter filhos, eu e meu marido. Então, com 3 anos de casado, a gente disse, não, tá bom assim, vamos seguir assim, né? Alguns têm mais essa coisa de maternidade. Eu tenho um irmão, que minha mãe passou mal quando ele nasceu, e eu meio que assumi, de alguma forma indireta, a maternidade ali junto com ela. Então, se é que eu tinha algum desejo, foi suprido com meu irmão, né? Tem dia que eu estou assim angustiada, e eu digo, o que será? Não aconteceu nada, a conta está cheia de dinheiro. Não, né? Mas tá tudo, a pia está cheia, tá vazia de louça. Não tem um problema, por que eu estou angustiada? Daqui a pouco o telefone chama. Meu irmão, no hemisfério norte, ele mora lá, né? No hemisfério norte, ele está com problema. Eu sinto aqui, né? Então isso é de uma outra ordem. Então maternidade deu certo ali. Mas lá em cima, né? Pensaram diferente. Em determinado momento, a juíza, a juíza de Osório, da Infância e Juventude, ligou para mim e disse, Denise, eu tenho 3 crianças aqui e preciso de um lar temporário. Era lá de Taquara, Gravataí, sei lá. Eu disse, 3 crianças, vou ver com o João em casa. O João disse, ué,
temporário, tá, né? Aí, mas eu levei bem uns 3 dias para decidir. Difícil, né? Tu não tem nenhum, daqui a pouco 3, temporário, tu te apega e depois vai embora, né? Mas o que a gente lê, o que a gente fala, que a gente tem que estar a serviço, né? Então vem a prova e eu digo não, eu digo, manda então. Aí ela demorou mais uns dias para responder, eu disse, não, a avó vai ficar. Eu digo, tá, melhor então, né? Um mês depois veio minha tia com a filha e o neto. Eles não esqueceram que eu aceitei 3, né? Mandaram os 3 para mim. Minha tia teve um AVC, precisei cuidar, a filha dela tem problema mental e o filho, o Gabriel, tinha 7 anos. Fiquei até eles melhorar. Porque eu também tinha dito, eu acho que lá em cima eles ouviram que era provisório, né? Só que não. O Gabriel está com 23 anos, né? Ele fez o serviço militar obrigatório e ficou. Ele é o meu guri, como eu digo, né? Eu não chamo ele de filho, embora assim eu o trate, porque ele tem mãe, minha prima, mãe dele, que tem problema mental e tal. Então, assim, isso da gente falar é muito fácil. Agora, fazer, gente, tinha dia que não era fácil, né? Eu disse, meu Deus, como assim, né? Tantas passagens que nós poderíamos citar de Jesus ensinando, mas ele ensina assim, né? Tu fala, fulano lá tem que cuidar dos filhos, ou dos netos, ou, né? E daqui a pouco vem para ti a prova, tu tem que fazer. Aí tu vai dizer não, né? Porque é muito fácil ver no outro, difícil é ver na gente, né? Só que toda hora eles estão nos chamando, os 500 da Galileia, eles estão nos chamando para cumprir a nossa parte. Tantas outras passagens. Jesus utilizava palavras porque o entendimento precisava estar ao alcance do aprendiz, né? E aí eu, por acaso, olhando o livrinho, quis pegar esse para dar uma olhada, e aí abre por acaso, e ali na página, por acaso, página 14, está escrito assim, por que Jesus falava por meio de parábolas? Jesus compreendia a forma de pensar das pessoas. Ele foi um dos maiores professores da história, porque sabia que cada pessoa só pode compreender as coisas a partir de sua perspectiva pessoal. Por isso que ensinava por meio de parábolas. É uma história que nos ajuda a compreender a realidade. Ganhei ajuda logo que eu cheguei, ó. E a ajuda chega sempre. Não foi nem uma vez nem duas, né, Dorothy? Que nós precisamos de ajuda no movimento, em situações em que a gente se oferece como instrumento e a ajuda chega, né? Hoje eu estou aqui como amiga, assim, né? Com honra e gratidão, dividindo os meus estudos, mas já houve lugares que eu chego e que falta a palavra, porque não era aquilo que era para dizer, porque não sei. Ao mesmo tempo que eu peço, eu chego a sentir, literalmente, a ajuda chegando, né? Então, eu tenho a plena consciência de que nem todo mundo vai gostar, entender ou aproveitar o que eu falo, porque eu falo. Mas eu tenho certeza que todos vão aproveitar, entender e levar, porque aqui foi preparado. Assim funciona, né? Jesus caminhava um certo dia, né, junto com seus discípulos, e ele sempre produzia reflexões. Ele sempre, não perdia nunca a chance de ensinar. E tem uma passagem, que também aprendi com a Vânia, ela me fez achar lá, Vânia, minha orientadora, que um dia eu fui, e como a gente olha o defeito nos outros, né? Eu fui um dia na Fiergues, em Porto Alegre, junto com umas senhoras de Osório, porque nós fomos premiados por uma ação social lá da cidade. Então nós fomos lá receber o prêmio. Na saída tinha a oferta de um parceiro lá da ONG, Parceiros Voluntários, que era uma fatia de bolo já numa embalagem com um garfinho, para cada um pegar um. Eu peguei um, o outro pegou um, e algumas senhoras de outros grupos, mas do meu grupo também, pegaram o seu e o do marido e o do neto e o do café da manhã, e eu comecei a ficar constrangida, porque eram muitas pessoas, e se sobrasse, a gente faz assim em festa de aniversário, né? Quando sobra, a gente distribui o que sobra, mas primeiro tem que servir a todos. E eu comecei a ficar constrangida, e isso foi uma sexta-feira à noite. Aí sábado eu fui para casa, aqui na cabeça, né? Onde se viu? Olha lá, cutucando, né? Onde se viu? Faz de conta que eu não sou de Osório, né? A gente faz isso, né?
E tentei abstrair, mas aquilo ficava na minha cabeça. No domingo ainda eu estava em casa, na segunda tinha aula e logo que começou o estudo, a professora sempre perguntava como é que foi o fim de semana, como é que foram as reflexões. E eu, né? Tu acredita que as pessoas fizeram isso e tal? E ela disse, tu ainda está carregando isso depois de 3 dias? Né? Então a gente percebe que sim, nós temos muito a aprender. E ela me contou isso que eu quero dividir com vocês. Jesus caminhava com seus discípulos numa estrada e encontraram os discípulos, alguns não caminhavam lado a lado, uns mais para frente, Jesus mais para trás, e encontraram um cachorro morto, já em adiantado estado de decomposição. Coisa horrível, cheiro ruim. E eles disseram, que absurdo, olha só, na beira da estrada, por que não enterraram? Por que não deram jeito? E Jesus olhou, como ela deve ter me olhado naquele dia do bolo, né? E ele olhou, abaixou e disse, vocês viram, repararam? Que lindos dentes tinha esse animal? Então, mesmo no meio de uma coisa ruim, no meio de uma coisa difícil, a gente olha às vezes só a podridão da volta, né? Tem ali alguma coisa boa. Quando chega o paciente, né, no consultório, às vezes ele fala mal, ou da mãe, ou do pai, ou do irmão, ou do vizinho, ou do cônjuge, ou do filho, enfim, né, ele vai lá para falar mal do outro, porque a culpa não é dele nunca, né? A gente pergunta, como é que é o nome? A gente não quer saber quem é. A gente pergunta, daí ele diz, Manuel. Tá, e quem é o Manuel? Ué, meu pai? Enfim, não, teu pai é o teu pai. Mas quem é o Manuel? Quem é o pai do Manuel? Quem é o avô do Manuel? Quem é que é o Manuel? Né? Então, assim, quando a gente percebe, tá, e tem coisas, claro que tem coisas boas, né? Então, vamos tentar balançar, porque se a gente tiver todo prontinho, todo bonzinho, a gente vaza. Eu não estou pronta. Se for hoje, está tudo certo, né? Estou com a mochilinha pronta. Mas, gente, eu quero ficar mais, eu tenho planos, quero voltar aqui uma outra quarta-feira, né? Então, a gente vai se aprontando devagarinho, que é para não dar chance de ser hoje. Não estou brincando, né? A gente precisa se esforçar. Gabriel dizia muito quando vinha assim, Tati, eu vou tentar. E eu dizia para ele, tentar não serve, tem que se esforçar, né? Compreender verdadeiramente os ensinamentos de Jesus é mais do que só ler, né? É digerir a tal da fé raciocinada, que eu também aprendi com o Gui. Ele vem aqui, o Gui? Aprendi com o Gui, ele foi meu aluno, ele era jovem, adolescente, né, na Congé, e um dia eu falando de fé raciocinada, e ele é engenheiro, né, e é arquiteto, ele era menino, ele fez assim para mim, eu acho que esse negócio de fé raciocinada não está certo. E eu pensei, como assim, que petulante, né, um menino ali, 15, 16 anos, e Kardec disse, os espíritos disseram, ele está duvidando, e ele me deu uma pérola assim, né, não seria melhor uma fé raciocinante? Movimento. Eu penso e penso de novo. Por isso que esse é meu terceiro evangelho nesses 25 anos, que eu acabo com eles, né? Eu leio e leio e leio, cada vez a mensagem tem uma profundidade maior. Então, a ideia, né, é que nós possamos compreender os ensinamentos de Jesus e eles servem para a vida inteira. E não estou falando de vida existência, eu estou falando de vida eterna que nós temos. Muito dessas coisas que eu leio, procuro aprender, procuro contribuir, para mim parece lembrança algumas, parece que eu já tinha ouvido. Houve um momento que Gabriel Salum foi o presidente da Fergus e a irmã dele fez uma dinâmica lá na Fergus, na Federação Espírita, e eu estava sentada assim, e ela nos levou para aquele dia. Eu digo assim porque é emocionante para mim e talvez seja para alguns de vocês. Ela disse, vocês se lembram? Nós estávamos sentados lá naquele monte, naquela grama, nós conversávamos entre nós, até que em determinado momento apareceu uma figura e todos nós calamos. Era Jesus. Eu me emociono, não é? Será que nós não estávamos lá ouvindo ele dizer,
Bem-aventurados os mansos, os pacíficos, os que sofrem. Bem-aventurados aqueles que compreendem o que é o amor. Tem uma história, já devo ter contado aqui. Hoje eu já contei esse mês, então eu não vou contar 2 vezes no mesmo mês, porque eu não consigo contar seco, eu choro. Não é todo mundo que gosta de ver, mas estou chorando, né? Mas tem uma história que Davi era um moço que nasceu normal, sadio, né? Criança, cresceu, fazia um sucesso com as meninas, bonitão. E um dia, de manhã, ao levantar, as pernas doíam e ele não levantou, ficou descansando. No dia seguinte ainda doía. No terceiro, ele não levantou mesmo. Davi não andava mais. Na época, todos os recursos foram providenciados, mas Davi não andava mais. Um dia ele ouviu que por perto andava um nazareno que curava cegos, estropiados, endemoniados, e ele quis ser curado. O irmão não quis que ele tivesse esperança, disse que não ia adiantar, mas ele tanto insistiu que o irmão Jacó, o irmão de Davi, fez uma padiola e o carregou até lá, naquele lugar. Ele sentou ali, do jeito que estava, na maca, ficou ali, não caminhava, e olhando para os lados, e ao lado dele tinha um também, né, que não caminhava, mas que também não enxergava. E Davi ficou tomado de piedade, né, de compaixão, porque ele ainda podia enxergar e ajudar em pequenas tarefas domésticas. Quando aparece a figura de Jesus e todo mundo cala, Jesus fala. E aquela voz entrou para dentro do coração do espírito imortal de Davi e ele emocionou-se profundamente. E a fala tinha muito de pedagogia, mas dizia, né? O que também é, talvez, um dos ensinamentos mais importantes também. Faz para o outro o que tu gostaria que ele fizesse para ti. Depois da fala, Jesus, impondo as mãos, começa a curar um outro, aquela agitação. Em determinado momento, um dos apóstolos diz: ele está cansado, só mais um. E ele estava na frente de Davi. Era ele que seria curado. Mas aí ele olha para o lado. E do lado tinha aquele outro, que também era cego. Ele olhou para o companheiro e olhou para Jesus, e Jesus olhou para ele e olhou para o companheiro. Não precisou palavra nenhuma. Jesus tinha entendido que Davi tinha entendido o ensinamento. O irmão não entendeu nada porque praguejou de montão, porque Jesus curou o cego e paralítico e não curou a ele. Isso é compreender o ensinamento de Jesus. Eu não entendo se eu teria esse desprendimento ou se alguém de nós teria. Ele cedeu a sua vez na única chance que teve de ser curado. Voltando para casa, ao tentar colocá-lo na cama, ele também havia sido curado. Porque o amor cobre uma multidão de pecados. Porque misericórdia não é coisa de se pedir, é coisa de se receber. Peço desculpas que não consegui segurar direito, mas assim, será que a gente não estava lá? Será que essa lição não estava aqui e escondidinha a gente esqueceu? Será que não é hora de fazer funcionar? Né? Compartilhar, compaixão e não piedade, né? Amor incondicional, porque apesar das nossas muitas imperfeições, né? Quem sou eu para estar aqui à frente falando isso para vocês, né? Não sou eu que falo, é eles que falam, aqueles que nos amam da espiritualidade, que nos conduzem, que nos orientam, que, como Jesus disse, não nos abandonam. Eu acredito, todos os dias, especialmente nos dias que eu estou mais fragilizada, que Jesus disse: ide em paz, estarei convosco até o final dos tempos.
Que assim seja. Que assim seja.